Olá, eu sou o professor Luciano Giampietri e na aula número 25 de Introdução à Programação nós começaremos a falar sobre estruturas. Qual que é a motivação da criação dessas estruturas? Nós tínhamos o nosso problema ali de representar uma cabana que era composta por uma casa e uma piscina e a gente tinha diferentes informações, diferentes variáveis para representar as informações. Em particular, nós guardávamos a lateral da casa e o comprimento do quarto e o raio da piscina. Isso ficava armazenado em diferentes variáveis que podiam estar espalhadas ao longo do código. Então pode ser interessante a gente agrupar isso de alguma forma num único local. E que informações nós vamos armazenar aí que já estávamos tratando, A lateral da sala, que era uma sala quadrada, e o comprimento do quarto, Com isso a gente conseguia todas as informações relacionadas à casa. A nossa casa seguia esse modelo relativamente simples, e como informação da piscina nós guardávamos só o raio da piscina. Como que a gente faz para conseguir agrupar essas informações em algo mais unificado, estruturado? Na linguagem de programação C, nós podemos agregar diferentes campos no que é chamado de uma estrutura ou uma estrutura de dados. E esses campos, diferente de um arranjo, a gente poderia pensar, puxa, mas num arranjo a gente já não juntava num único lugar várias informações. Sim, mas eram informações de um mesmo tipo. Dentro de uma estrutura a gente tem bem mais flexibilidade, a gente pode juntar informações de diferentes tipos e a gente atribui um nome, do nome do campo de cada uma dessas informações. Então isso dá uma riqueza nova aí que a gente ainda não conseguia fazer antes de aprender sobre a criação de estruturas. Como que a gente cria uma estrutura? A sintaxe é a seguinte: a gente usa a palavra reservada struct. Aqui a gente vai ter o identificador da nossa estrutura e uma lista de campos. A lista de campos é composta pelos tipos e os dados. Então, identificador da estrutura que estamos criando, o nome dela, e a lista de campos contendo o tipo e o nome de cada um dos campos. Então, para nossa casa, a gente poderia ter a lateral e o comprimento do quarto, por exemplo. Então, nossa casa, estrutura casa, então demos o nome de casa para a estrutura, e temos dois campos do tipo float, nesse caso um chamado de lateral e um C-quarto, correspondendo aí ao comprimento do nosso quarto. As estruturas funcionam muito como um novo tipo de dados, como a gente vai ver ao longo desta aula e das próximas, que em termos de utilização, a gente até confunde se a gente está utilizando uma estrutura ou um tipo de dado simples, o uso é muito semelhante. Então a gente pode criar variáveis do tipo da estrutura, a gente pode passar essas estruturas como parâmetro ou como o retorno de uma função pode ser do tipo da estrutura. E como que a gente cria uma variável do tipo da estrutura? A gente tem que usar a palavra struct, o identificador da estrutura e o nome da nossa variável. Assim como a gente tinha uma variável x do tipo inteiro, a gente colocava int x. Se a gente criar uma estrutura chamada de casa, a gente pode criar uma variável chamada de casa1 do tipo casa com a sintaxe struct casa, casa1, ponto e vírgula. A gente estaria criando aí uma variável desse tipo. Então, a gente vai usar o identificador da estrutura, o nome da estrutura e o nome da variável que estamos criando. Então, criamos aqui a variável C1 do tipo casa, então a sintaxe é struct casa C1. E só um lembrete, não vamos esquecer de inserir comentários nos nossos códigos para eles ficarem bastante legíveis e para a gente saber o que cada parte do código significa. Dado que criamos uma variável do tipo da estrutura, como que a gente acessa os campos dessa estrutura? A gente criou essa estrutura para agregar informações sobre o tamanho da lateral da nossa casa e o comprimento do quarto. Criamos uma variável desse tipo, a variável C1, mas como que a gente modifica o valor da lateral e do comprimento do quarto ou consulta esses valores? Dado uma variável do tipo da estrutura, para a gente acessar um de seus campos, a gente usa o ponto para isso. Então, o nome da variável, ponto, o nome do campo. Então, por exemplo, para a nossa variável C1 do tipo casa, C1.lateral igual a 11, fazemos a atribuição do valor 11 no campo lateral da nossa variável C1. C1.C4 igual a 7, então atribuímos o valor 7 no campo C4 da nossa variável C1.
para impressão também acessamos, né, consultamos o valor usando o ponto. Então vamos imprimir aqui a lateral da casa vale e um valor real aqui vai ser impresso. Que valor é esse? É o valor que está lá no campo lateral da nossa variável C1. É bastante comum nós definirmos as estruturas em conjunto com o typedef para a gente não precisar ficar usando o struct e o nome da estrutura toda hora, para a gente poder usar diretamente só o nome definido pelo typedef, né, o alias que a gente vai criar para facilitar aí o uso, né? Então a gente não precisa daí ficar repetindo a palavra struct casa C1, a gente só usaria o nome que foi dado para a estrutura C1. Então isso facilita quando a gente vai criar uma variável do tipo da estrutura ou passá-la como parâmetro, né? Então quando for definir a assinatura de uma função que receba uma variável do tipo estrutura como parâmetro, ou se a função também for retornar uma estrutura. Então a gente simplifica o nosso código. E como que a gente faz isso, né? A gente já tinha aprendido o typedef, né? Que a sintaxe é typedef, o tipo de dado ou estrutura que vamos dar um novo nome para ele, né? Um apelido para ele e o novo nome ou apelido para esse dado. Então, typedef struct aux, né? Para a gente estar criando a nossa estrutura aqui, com os campos lateral e quarto, e o nome que vamos dar é casa. Então, o nome da estrutura inicialmente era aux, então eu troquei, né, o nome casa para aux, e agora usei casa como um novo nome, como um alias para essa estrutura. Com isso, né, ao fazer isso, a gente consegue criar uma variável do tipo casa, né, do tipo dessa estrutura, simplesmente como casa C2, sem precisar, né, usar o struct e o nome que antes era casa e agora chama aux C1. As duas formas são válidas, né? Utilizar em conjunto com o typedef é só uma forma de encurtar o código. Muitas pessoas acham que daí o código fica até mais legível dessa forma. Tem gente que prefere que o struct fique aparecendo mesmo para deixar bastante evidente que a gente está falando de uma estrutura e não de um tipo primitivo de dado da linguagem. Mas enfim, a partir do momento que a gente criou esse novo nome, tanto faz para o código se a gente está definindo, né, usando struct o nome inicial da estrutura ou o apelido que foi dado para essa estrutura, né, o novo nome que foi dado para essa estrutura. Então, nesse caso, criamos duas variáveis do tipo casa, C1 e C2, acessamos o campo das duas da mesma forma, né? C1.lateral recebe 11, C2.lateral recebe 15, e para consultar os valores também usando o ponto, como já tínhamos aprendido. Então vamos imprimir nesse exemplo aqui a lateral da casa 1, o valor que é 11, perdão, e o tamanho da lateral da casa 2, que é 15, vai ser impresso aqui ao executarmos aquele código. Adicionalmente, as estruturas podem ser compostas por diferentes campos e outras estruturas também, né? A gente já tinha colocado 2 campos dentro da nossa estrutura, mas a gente pode colocar outras estruturas dentro de uma estrutura. Então, vamos aqui definir 3 estruturas. A primeira é a casa, com lateral e C quarto, né? Só mudamos aqui o nome inicial dela para auxiliar aux casa. E usamos o typedef para colocar o apelido dessa estrutura de casa. Vamos definir também uma estrutura que vamos chamar de piscina, aqui e piscina, que só tem um raio do tipo float. E por fim vamos criar a estrutura que estamos chamando aqui de cabana, que ela é composta por uma casa e uma piscina, né? Então é uma estrutura que contém como seus campos 2 outras estruturas. E como que utilizamos isso daí num código, né? Então temos aqui o nosso código do lado esquerdo definindo as nossas estruturas e do lado direito a função main, que vai criar uma casa C1, preencher os valores da lateral dessa casa com 11, do quarto dessa casa com 15, né? Do comprimento do quarto com 15. Criamos uma piscina chamada de P1, preenchemos o valor do raio dela com 3.5 e por fim criamos uma cabana chamada de cab1 e colocamos nos campos dessa cabana, né, no campo cas, que é um campo do tipo casa, a casa C1, né, copiamos o conteúdo da casa C1 para dentro desse campo casa da nossa cabana e copiamos o conteúdo da piscina P1 para o campo pis da nossa cabana 1. E na próxima linha nós vamos modificar o valor
do campo lateral, que vem, né, do campo casa da nossa cabana 1. Né? Então, cabana1.casa.lateral recebe 12. E aqui, vamos, para finalizar, né, a nossa função main, vamos imprimir duas coisas. Né? O valor da lateral da casa da cabana 1 e o valor do raio da piscina da cabana 1. Falando agora de como fica essas estruturas em termos de memória, né, o que vai acontecer com esse nosso código. Inicialmente criamos uma casa C1, então uma casa é composta por dois campos, lateral e C4, então é alocada a memória para esses dois campos, e a nossa variável, né, C1 fica num dado endereço de memória. Realizamos a atribuição dos valores 11 e 15, em seguida criamos, né, uma piscina P1, que tem o campo raio apenas, o raio recebe atribuição de 3.5. Em seguida criamos uma variável do tipo cab1, do tipo cabana, chamada de cab1, e ela é composta por três campos. Né? Na verdade, ela é composta por duas estruturas, que uma delas tem dois campos e a outra um campo. Então, em termos de memória, a memória ocupada aqui é justamente a memória desses três campos. Né? Do CAS, que tem dois campos, lateral e C4, e da piscina, chamada aqui de PIS, que tem o raio. Em seguida, né, o que fazer quando colocamos aqui cab1.cas recebe C1, nós copiamos o conteúdo de memória de C1 para CAS, né, para os campos da casa da nossa cabana 1, então 11 e 15 são copiados para cá. Notem que a gente está fazendo de fato uma cópia, tem duas cópias desses valores na memória. E, em seguida fazemos o mesmo para a piscina, né, a PIS de cab1 recebe a cópia de P1, então P1, o conteúdo de P1 é copiado para cá. E por fim modificamos o valor de cab1.cas.lateral. Como que a gente lê isso? Né? É o campo lateral da casa da nossa cabana 1. Então vamos lá no cab1, o campo cas, que é uma casa, que é essa parte aqui da memória, o campo lateral de dentro dessa memória, que é esse campo aqui, então é esse espaço aqui de memória, colocamos o valor 12 aqui. Então, trocamos o valor que valia 11 por 12 aqui. E quando nós pedirmos para executar esse código, será impresso 12 e 3.5, né? Justamente o campo lateral de cas de cab1. Então, cab1.cas.lateral vale 12. E o campo raio da piscina de cab1, né? De PIS de cab1. Então, cab1, essa região de memória. O PIS, né? A piscina de cab1 é essa região da memória aqui. E o campo raio essa região da memória aqui que vale 3.5. As estruturas podem possuir em seus campos referências a variáveis ou espaço de memória de seu próprio tipo. Né? Você pode ter uma estrutura em que um dos seus campos seja uma referência a uma variável do mesmo tipo dela, do tipo da própria estrutura. Então, um exemplo aqui é para uma pessoa, que a gente, no registro dessa pessoa, né, na estrutura que está guardando as informações dessa pessoa, a gente quer guardar uma referência a quem é o cônjuge da pessoa. O cônjuge de uma pessoa é uma outra pessoa. Então, temos dois campos aqui, né, um CPF do tipo inteiro, um campo simples, que a gente já conhece, mas o que nós aprendemos de diferente agora é justamente esse campo cônjuge, que ele é do tipo referência à estrutura AUXP, que é essa própria estrutura, que é a própria pessoa que estamos definindo aqui. Não dá para usar pessoa asterisco aqui, porque a gente ainda não criou, né, não atribuiu esse alias, esse apelido, esse novo nome à estrutura pessoa, mas cônjuge é do tipo referência à pessoa, que não, a sintaxe nos obriga a colocar, né, usando o nome inicial, né, struct aux, asterisco para indicar que é uma referência a alguém desse tipo. Então, cônjuge é do tipo referência, endereço de memória para uma pessoa. Como que utilizamos isso num código? Né? Vamos ter um código aqui que vamos criar 3 pessoas. Então, vamos por partes aqui. Primeiro, criamos a pessoa P1, né? Uma variável P1, que é do tipo pessoa, e atribuímos um valor ao CPF dessa pessoa. Então, P1.cpf recebe 1, 2, 3, 4, 5. Em seguida, vamos criar uma variável chamada de P2 e ela é do tipo referência para a pessoa. Então, é uma variável que guarda um endereço de memória que vai apontar para uma memória que podemos colocar uma pessoa. E já vamos chamar a função malloc para alocar a memória do tamanho de uma pessoa justamente para P2 estar apontando para esse endereço de memória. Em seguida, vamos colocar o valor 56789 no CPF da pessoa apontada por P2. Aqui a gente vai falar mais
sobre isso na próxima aula, mas quando a gente tem em mãos, né, uma variável do tipo estrutura, no caso aqui uma variável do tipo pessoa, como é o caso de P1, e a gente quer acessar um campo, a gente acessa com o ponto. A gente já viu isso durante a aula de hoje. Mas se a gente tem em mãos uma referência de memória a uma pessoa, né, uma referência de memória a uma estrutura, para acessar um dos campos dessa estrutura a gente usa a seta, né, que é o sinal de menos seguido do sinal de maior. E o significado disso daqui é justamente vá na memória apontada por P2 no campo CPF e atribua o valor 56789 ao campo CPF apontado por P2. A pessoa 3 ela é criada como uma variável do tipo pessoa, colocamos um CPF para a pessoa 3 também, e daí vamos atualizar o valor dos campos cônjuge de cada uma dessas 3 pessoas que nós criamos nesse código. Para a pessoa 1, o campo cônjuge dela vai receber o valor P2, né? Lembrando que o campo cônjuge é do tipo referência à pessoa, endereço de memória para uma pessoa. E a variável P2 é do tipo endereço de memória para a pessoa, então ela é do tipo certo aqui que a gente quer, então essa atribuição faz todo sentido, né? Isso aqui está indicando que a pessoa 2 ela é cônjuge da pessoa 1. Na próxima linha, o que falamos é que vá na memória apontada por P2, né? P2 está se referenciando à pessoa 2, no campo cônjuge e coloque lá e-comercial P1, ou seja, coloque o endereço de P1 nesse campo, né? Lembrando que o campo cônjuge é do tipo referência à pessoa, endereço de memória de pessoa, e P1 é do tipo pessoa, então não daria para colocar P1 ali, mas sim o que a gente está colocando é e-comercial P1, ou seja, o endereço de memória da pessoa P1. E, por fim, como cônjuge da pessoa 3, nós vamos colocar null, né, indicando que a pessoa 3 não possui cônjuge. E o que é null, né? Para várias linguagens de programação, existe uma palavra reservada null indicando endereço nulo. Porém, na linguagem C não existe essa palavra reservada inicialmente, né, como base da linguagem, porém, dentro da biblioteca standardlib, que é a biblioteca de onde utilizamos a função malloc e também a função free, nessa biblioteca é definida a constante null, que indica o endereço nulo. Então, por isso que estamos fazendo essa atribuição aqui de null na linguagem C, em particular nessa definição dentro da biblioteca standardlib, stdlib, a constante null é definida com letras maiúsculas, né, com 4 letras minúsculas, e indica o endereço nulo. Então, nesse sentido, nessa atribuição p3.cônjuge recebe null, indica que a pessoa 3 não possui cônjuge. Então, com isso, encerramos aqui a nossa primeira aula sobre estruturas. Nós vamos continuar com esse assunto na próxima aula. Muito obrigado por terem assistido. Nos vemos na próxima aula.